Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar e convidar todos vocês para a live de amanhã aqui no canal, às 9h30 da noite. Eu e Julinha, mais dois convidados especiais, aí como sempre, falando sobre o jogo de ontem, a próxima partida contra o Juventude e, claro, muitas atualizações sobre esse momento tão conturbado aí dos bastidores do Cruzeiro. Tá com pau, doido? Tá começando mais um Resumão Celeste, o melhor, mais debochado e mais imparcial resumo de notícias do dia a dia do Cruzeiro que você encontra por aí. Se você gosta da sua família ou tá respirando enquanto vê esse vídeo, deixa o like aí embaixo que ajuda demais o canal. Se você não for inscrito, se inscreva para eu ter bastante inscritos e poder falar que eu sou famosinho. Convido você também a contribuir financeiramente com o 011. O link da vaquinha online está na descrição. Lembrando sempre que todo o dinheiro doado vai diretamente para a melhoria do canal ou sorteios de camisas oficiais. Ontem, após a derrota para o Oeste, o lanterna da Série B, em casa, na saída de campo, o atacante Rafael Sobis deu uma entrevista pra lá de polêmica. É porque antes da partida, os jogadores, em forma de protesto por conta dos salários atrasados, decidiram não se concentrarem para a partida. E aí, ao ser perguntado sobre o clima nos bastidores, no vestiário, Sobis disse que a imprensa não sabia nem 10% do que está acontecendo, completando que na hora certa todos iriam saber. Mais tarde, Samuel Venâncio revelou em seu Twitter que uma dessas coisas que está acontecendo nos bastidores é que os jogadores estão tirando dinheiro do próprio bolso para pagarem os salários dos funcionários administrativos. Mas a dúvida que fica, né? E os outros 90%? E após a sua viagem para Nárnia, Sérgio Mito Rodrigues resolveu dar as caras. Foi só cobrar aí nessa semana que ele já apareceu e marcou entrevista para 500 jornalistas. Mas, especificamente hoje, ele falou em 3 lugares. Primeiro, reunião com a comissão técnica e jogadores na Toca da Raposa 2. Segundo, entrevista na Itatiaia por 20 minutos. E terceiro, um vídeo de 11 minutos no canal oficial do clube. Vamos começar pelo pronunciamento no canal do Cruzeiro. Sérgio Rodrigues disse blá 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 blá. Blá, 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 blá. Já no treinamento, Sérgio Rodrigues respondeu a alguns questionamentos dos jogadores e o GE apurou quais foram as preocupações colocadas em pautas tanto por ele como pelos jogadores e a comissão técnica. Por Sérgio Rodrigues, foi dito que o clube está tentando vender os jogadores para conseguir pagar os salários atrasados do elenco. Vale lembrar que o clube tem uma venda aí praticamente encaminhada, né? Só basta decidir para onde que vai ser o destino do lateral direito Orejuela. Tem aí Flamengo interessado, Atlético Mineiro muito interessado, Sporting de Portugal que apareceu aí recentemente e o Grêmio que antes estava ali com uma venda encaminhada, né? Ou com uma compra encaminhada do lado deles e recuou depois de alguns desacertos. Já o principal questionamento dos jogadores era se o presidente estava focado mais em conseguir pagar outras dívidas em vez de quitar os salários atrasados. Essa pergunta, Sérgio Rodrigues negou de acordo com o site. E na Itatiaia, Sérgio Rodrigues concedeu uma entrevista de 20 minutos e respondeu algumas perguntas feitas com muita frequência a ele por nós torcedores, pela imprensa, enfim. Sobre uma possibilidade, né, que estava sendo ventilada aí da Adidas romper o contrato com o clube por conta da provável permanência na Série B, Sérgio Rodrigues disse que não existe essa possibilidade e que inclusive os uniformes para 2021 e 2022 até já foram até aprovados. Sobre o protesto dos atletas e a crise financeira, ele disse o seguinte: conversei muito com eles, vamos pagar o administrativo na segunda-feira. Assim como eles, a gente se preocupa com isso. Eu e meu vice-presidente tiramos do próprio bolso, também ajudamos funcionários, né? Nessa questão aí de que os atletas estavam pagando, né, com dinheiro do próprio bolso
o salário dos funcionários administrativos, ele quis dizer aí que ele também está fazendo a mesma coisa. Sobre o protesto dos atletas e a crise financeira, infelizmente, com a pandemia não temos público. É uma somatória de coisas que vai complicando as coisas. Aí ficou meio repetitivo. Conseguimos apalavrar hoje patrocinador novo que vamos anunciar na semana que vem. E que ele comentou aí no pronunciamento no canal do YouTube que esse patrocínio novo vai ajudar a pagar os salários atrasados do administrativo. Sobre a situação do Orejuela, fizemos um acordo de, se conseguir antecipar o pagamento, daríamos desconto. O Grêmio entendeu que não e ele voltou. Mas temos outras propostas que vamos trabalhar nelas. Sobre a situação do Dedé, ele está no Rio desde antes de eu assumir. Nunca estive e nunca falei nada com ele. Estamos em contato com os representantes dele para poder entender e resolver a situação. Sobre a atuação de Benessi e David, isso aqui é importante, hein? Contratação errada não define o diretor de futebol. Deu errado não é porque é o David. O mudamos de função. Quanto ao Benessi, é até difícil falar dele. Exerce muito bem sua função e é sempre elogiado. Sobre o patrocínio dos supermercados BH e outros. A receita vai ser menor, mas a despesa também. Precisamos cortar em vários aspectos. Não há briga com o Pedrinho. Ele patrocina, não empresta dinheiro. E sempre buscamos o melhor para o clube. Sobre a saída de Filipão. Nunca me falou sobre saída. Conversei com seu empresário também. Quando acertamos e até agora dialogamos bem quanto toda a situação do clube. Sobre a saída dos jovens jogadores na justiça, no caso do Jadson, falei que podem contar com a gente para ajudar nas despesas, uma situação que até os mais experientes, com os salários mais altos, entenderam. Ou seja, pelo que a gente viu aqui, os salários atrasados dos jogadores vão continuar atrasados enquanto não acontecer aí a venda do Orejuela. O que a gente pode entender, que tá vendendo o almoço para pagar a janta. Mas em meio a tanta desgraça, tivemos pelo menos uma notícia boa. É porque o Tribunal de Minas Gerais, isso aqui eu vou ter que ler na minha colinha aqui, porque, enfim, as palavras da justiça, eles usam uns termos muito complicados. É porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu o pedido de tutela de urgência do clube e determinou o bloqueio de R$288 mil das contas do ex-presidente Wagner Pires Arrombado de Sá e de Flávio Pena Medeiros, que exerceu o cargo de diretor financeiro aí da última gestão. Além disso, a decisão determinou também o fim do contrato entre o Cruzeiro e a F Consult ME, empresa no nome de Flávio Pena, com um contrato de prestação de serviço ao Cruzeiro. O nome da empresa tá aí. Eu só coloquei aqui na roda, mano. Se vocês quiserem ir lá jogar um molotov assim porventura, fiquem à vontade. Eu não acharia ruim, não. E por falar em arrombado leproso demente, hoje começaram a circular 2 áudios do ex-vice-presidente Itair Desgraçado Machado. Nesse áudio, em conversa com um tal de Samuel, não sabemos que Samuel que é, o ex-vice comenta algumas questões sobre o Cruzeiro, sobre a forma como ele saiu, sobre a atual gestão. Ele faz críticas à atual gestão nesses 2 áudios que ele mandou. E, enfim, comenta sobre um monte de coisa que, pra mim, assim, eu não escutei porque eu quero mais que esse lascado aí se lasque mais ainda. Eu vou deixar aqui pra vocês escutarem, são áudios longos, então isso vai deixar o vídeo um pouco mais longo. Mas, enfim, quem quiser escutar, pode escutar. Se não quiser escutar, acabou o vídeo por aqui. Mas, enfim, aí também eu acho que são áudios verídicos, não que isso importe. Na verdade, eu tive certeza que era verídico quando eu escutei os erros de português. Aí eu percebi, não, é o cara mesmo, então não vou nem escutar o resto. Mas vou deixar aí pra quem quiser escutar. Belezinha? Samuel, eu Itaí, tudo bem? Te mandando essa mensagem para te agradecer o apoio aí, cara. Mas infelizmente é o que eu comentei com você. Nesse momento eu não tenho interesse nenhum a voltar a trabalhar com futebol. Eu tenho certeza que a juíza lá agora, que o processo foi para a juíza, né? É uma juíza.
ela é isenta, ela não vai aceitar pressão de deputado, de presidente de Cruzeiro, né? E eu acredito que tá claro lá no processo que eu não desviei dinheiro nenhum. Tudo que fizeram aí foi uma pressão para as pessoas que estão lá assumirem o Cruzeiro e fazer essa merda que estão fazendo aí hoje. Pelo menos enquanto eu estava lá, até até a data da matéria no Fantástico foi toda armada, que quem entende futebol sabe que foi armado, estava tudo em dia. O Cruzeiro estava com os salários em dia, os compromissos em dia, tinha eliminado as frangas na Copa do Brasil, nas quartas de finais, melhor classificado na primeira fase da Copa do Brasil, tínhamos sido bicampeão mineiro em cima das frangas no Independência, estava tudo mil maravilha. Aí vieram com essas matérias aí porque viram que a gente ia ser campeão da Libertadores, que aí eles não tirariam o Wagner Pires de lá. Inclusive, eu já tinha em mente, final de 2019, sair do futebol. Porque por mais que as pessoas achem que o meu salário era bom, eu trabalhando no meu ramo que eu sempre atuei, que é na empresarial, né, na vida privada, eu ganharia mais dinheiro e sem pressão de ter que trabalhar, de conseguir resultado e de ter que arrumar resultado. Aliás, de ter que arrumar dinheiro. Porque quando nós assumimos o Cruzeiro, a situação nossa era pior do que está hoje. Só que nós entramos sem querer aparecer na mídia. De estalo, eu arrumei sozinho 55 milhões emprestado. Entramos, colocamos tudo em dia, ganhamos título. Foi o ano que nós mais levamos torcedor ao estádio, mais de 1 milhão de torcedor ao estádio em 2018. Então, assim, infelizmente, parte da torcida não enxerga a verdade. Eles gostam de expor tudo do Cruzeiro na internet, principalmente no Twitter. Isso é um problema que o Cruzeiro enfrenta. A torcida do Cruzeiro gosta de expor as coisas internas do Cruzeiro. E conseguiram colocar no Fantástico para poder derrubar. Não vou dizer para você que não estava tendo erros, que com certeza estava, mas eu nunca fiz parte da administração do Cruzeiro. Eu cuidava do futebol. E eu consegui arrumar o dinheiro e manter tudo em dia e ganhar os títulos. Agora a torcida viu aí como que tá a coisa. Não é fácil arrumar dinheiro no futebol. Eu estava arrumando e não é fácil ter uma pessoa que entende de futebol. Porque os que estão aí hoje é piada, né? O time que eles montaram. Apesar de ter dado azar de ter perdido os 6 pontos, né? Que a questão dos 6 pontos também ia perder 6 pontos por causa do La Torre. Eu sozinho arrumei 20 milhões, incluindo as taxas, deu 20 milhões. E pagamos lá para não perder 6 pontos. E o conselho gestor, as pessoas eram bem intencionadas, mas eram 10 pessoas. Eu me pergunto como que 10 pessoas ricas não conseguiram arrumar 5 milhões de reais. E eu sozinho levantei 20, sozinho, e paguei, né? E o Cruzeiro pagou lá a dívida do La Torre, que nunca jogou no Cruzeiro. Isso sim tinha que ser investigado. Só para você ter ideia, ô Samuel, fizeram esse alvoroço todo, envolveu aí, se não me engano, 10 pessoas ou 8 pessoas, falando que roubou o Cruzeiro, que o Cruzeiro foi roubado. Aí beleza, o Ministério Público fez uma força violenta para alegar para a juíza que foi desviado do Cruzeiro 6 milhões e 200. Sendo que desses 6 milhões e 200, eles estão incluindo 4 milhões, que é um negócio particular que eu e Thaí fiz com um empresário que não é do mundo do futebol, um empresário privado, e ele me passou 4 milhões, negócios particular entre eu e ele, que envolvia inclusive uma outra empresa minha e um apartamento meu, e com esse dinheiro eu comprei um imóvel e financiei o restante. O dinheiro entrou na minha declaração de renda, no meu imposto de renda, entrou na declaração de imposto de renda do empresário. E no dia que ele emprestou os 4 milhões, que nós fizemos essa negociação, nós pedimos ele para emprestar 2 milhões para o Cruzeiro, para pagar a folha. Precisava de 2 milhões para inteirar a folha do Cruzeiro, para poder pagar, para a gente continuar bem na Libertadores, porque o jogador, ele não joga pelo dinheiro.
Mas você com salário em dia, o clima é outro. E clima ajuda a ganhar jogo, principalmente no vestiário. Aí o que aconteceu? O dinheiro não saiu do Cruzeiro, o dinheiro não passou pelo Cruzeiro, tudo particular, declarado imposto de renda os extratos bancários e a quebra de sigilo bancário comprovando o que eu estou te falando, que o dinheiro foi entre eu e o empresário do ramo privado. O empresário não é de futebol. E foi dado os jogadores em garantia. Isso todo clube faz. O Cruzeiro acabou de fazer aí. O Cruzeiro pegou emprestado aí 6 milhões, fez um mútuo e deu carta de comissão futura para esse empresário, que é até um pastor. Isso é pior na CBF do que o que a gente fez, que foi pegar o dinheiro emprestado. Aí eles alegam que os jogadores foram vendidos para o empresário. Não foi vendido para o empresário, tanto que dos 2 milhões saiu da conta do empresário para o Cruzeiro. E do Cruzeiro para o empresário não saiu 1 milhão para pagar os 2 milhões. O Cruzeiro ainda deve o cara. E o Ministério Público e a Polícia Civil colocou que os 4 milhões foi desviado do Cruzeiro. E eu, inclusive, estou pagando, já paguei parte dos 4 milhões. Por causa dessa confusão toda, o empresário, ele entrou na justiça contra mim e nós estamos discutindo questão de juros e data de pagamento na justiça. Como que isso tem a ver com o Cruzeiro? Ou seja, 6 milhões e 200, isso aí é claro que a juíza vai tirar, porque a juíza não aceita pressão de desembargador aposentado, que trabalhou contra mim nesse processo todo aí, deputado que o Cruzeiro pôs na diretoria, que trabalhou contra mim, foi na polícia, fez pressão, e com essa mídia toda negativa em cima, chegou na juíza com indiciamento. Mas o que importa é a minha consciência, eu tenho certeza que eu vou ganhar, que eu não desviei R$1 do Cruzeiro. O que foi feito ali foi coisas, dos outros detalhes de 2.200, que foi para driblar a lei esportiva, que todo clube faz, igual a questão do Estevão, do Messinho. Aquilo ali, todo mundo paga o pai, todo mundo deve lembrar que o pai do Neymar, o Neymar recebia na época, ele com 12 anos, mais de 20 mil por mês lá do Santos. Recebia através de quem? Recebia através do pai, E o pai do Messinho recebia também no Cruzeiro. Denunciaram também, falando que é crime, que eu cometi crime. E quando eu entrei no Cruzeiro, o Messinho estava acertado com o Palmeiras e negociando também com o Flamengo. Reuni com o pai dele, com os empresários e consegui manter o jogador. Tudo que eu fiz foi pelo Cruzeiro. Defendi o Cruzeiro, briguei com o Flamengo, CBF, com Deus e o mundo para defender o Cruzeiro, porque o Cruzeiro nesse ponto, o Cruzeiro é frágil aqui em Minas Gerais. 70% da imprensa é atleticana, eles querem que o Cruzeiro acabe, que o Cruzeiro caia para a Série D, ou acabe, como várias pessoas já deu declaração falando isso. Só que nesse momento todo mundo quer acreditar no zum que fala. Mas você acha que 6 milhões ia quebrar o Cruzeiro? O Ministério Público levou 2 meses para concluir que foi desviado 6 milhões. 6 milhões não é nada para o Cruzeiro. Eu e Thaís sozinho trouxe para o Cruzeiro mais de 100 milhões. Tem como comprovar e vai ser comprovado agora lá na juíza. E não ganhei R$1 em cima disso. Então assim, eu sei que o tempo vai mostrar lá na justiça que eu não desviei, que eu sou honesto. Graças a Deus eu fui catador de papelão, ferro velho, engraxate. Nunca precisei roubar ninguém. Sempre tive a vida boa porque trabalhei muito. Então assim, eu estou muito tranquilo e ao mesmo tempo pedindo a Deus para que ilumine o Cruzeiro, porque as coisas estouraram agora nessa direção, mas elas vêm de antes. Eu acho que a direção tomou o caminho totalmente errado, principalmente no futebol. Você tem que ter quem entende de futebol, e os números é que dizem isso. Não é eu que estou falando, não. Se você está bem, é porque está bom. Quem está lá entende. Se está mal, quem está lá não entende. Então os números é que falam por si. Então eu estou muito tranquilo sobre isso, porque enquanto eu estava no Cruzeiro, o Cruzeiro brigou lá em cima. Ah, mas cresceu a dívida, contratou Fred caro, mas o Cruzeiro tem que contratar jogador caro mesmo. Vocês querem ser time de Série C e de Série D? Porque a maioria das contratações que foram feitas aí é de Série C.
de brasileiro. Por isso que não subiu e quase caiu. E não é só eu que estou falando, não. Os números falam por si. Então, meu amigo, não é fácil você assumir um clube igual nós assumimos. Sem R$1, a situação quando nós assumimos era pior do que está hoje. Só que, graças a Deus, eu tenho bom trânsito no mercado. Além de trazer jogador, trouxe o dinheiro junto. Mas todo mundo resolveu me crucificar. Principalmente, boa parte da imprensa foi a qual eu peitei para poder defender o Cruzeiro. Ficaram contra mim e boa parte da torcida foi na onda. Mas eu não desejo mal a ninguém, não. Principalmente ao Cruzeiro. Fico triste de ver a situação que está aí. Eu acredito que com a experiência que eles tiveram agora, eles não vão cometer os mesmos erros da agora para frente, não. E esse foi o Resumão Celeste de hoje. Já deu like? Já se inscreveu? Então tá liberado, volte amanhã. Não fez nada disso? Ajuda nós aí, né, meu raposo belga? Likezão, inscrição, um beijo pra você e pra quem for da sua família e volte amanhã pra ver mais um resumão. Au!